Boa tarde, pessoal. Nós somos o Grupo Ícaros, uma rede social para músicos. Nosso time é composto pelo Cristiano Silveira, o Felipe Dionísio, Gustavo Barbosa, Thiago Magalhães, Liebert Ferreira e o Plínio Lucas. Aqui está a nossa divisão do time seguindo a metodologia Scrum, né? Sendo o Scrum Master o Liebert, o PO o Cristiano, o Thiago, desenvolvedor back-end, eu como banco de dados, o Felipe como front-end e o Plínio na parte da documentação. Importante lembrar que a gente está na segunda sprint de desenvolvimento, onde as principais alterações foram a atualização da parte em Java para Node.js e a criação e integração do banco MongoDB. A gente manteve a parte SQL de alguns aspectos e desenvolvemos novas funcionalidades usando o MongoDB. E é isso. Agora a gente vai falar da sprint, lembrando que na verdade a gente fez 3 sprints. E essa é a segunda parte do trabalho. Então, aquela parte que o Thiago falou era a sprint 2, a gente já está na sprint 3. E o que a gente fez basicamente nessa sprint foi subir o projeto no servidor, a gente fez os testes do banco de dados, a gente fez o front, né? Só que a gente saiu de React para Handlebars e a gente concluiu a documentação. Aqui a gente já fez os testes no servidor mesmo. E esse aqui é o nosso relatório, né? Tipo, quem fez cada coisa e as tarefas que foram concluídas e a pontuação dessas tarefas. Algumas tarefas deram um pouco mais de trabalho, como por exemplo, a questão de fazer o deploy no servidor, a gente teve um pouco de trabalho, mas acabou dando certo. Próximo slide. Então a nossa gestão de custo é baseada mais ou menos que a gente tem uma média de 18 pontos por sprint. Então a gente fez uma estimativa de custo, por exemplo, para 10 pontos, para um júnior, para um cadastro de diferentes tipos de usuários, porque a gente tem 3 tipos de usuários, seria algo com um custo de 2.000. A criação do banco não relacional, que seria algo com 9 pontos, 2 semanas, 2.500. A criação das telas, mais uns 2.500, e aí já é um desenvolvedor sênior e são 2 semanas. E no final a gente tem ali umas 21 pontos. Um mês seria um sênior também, integração entre front e back, e daria um custo estimado de 5.000. Esse custo estimado seria baseado na nossa pontuação, entendeu? Basicamente é isso. Bom, meu nome é Plínio, dando continuidade, né? Aqui vamos apresentar nosso Business Canvas, né? Então, por que criar o aplicativo? Basicamente porque a gente enxergou uma demanda de mercado onde músicos não conseguem não conseguem trabalho e pessoas também não conseguem contratá-los para os espetáculos ou agenciá-los, justamente porque não conhecem o trabalho ou o trabalho é muito esparso, a divulgação é muito esparsa. Então nosso insight foi criar justamente essa rede social para unir essas pessoas. Aí dando match pode acontecer o serviço. Então, continuando, o que é? Então, essa é uma aplicação, uma rede social para conectar músicos, artistas, com possíveis contratantes ou empresários, né? Continuando aqui os requisitos, nós fizemos uma aplicação web, né? A gente está usando um servidor Dropbox, por enquanto, mas a intenção é migrar para um AWS quando o sistema se ficar completo. Nós temos nosso banco de dados NoSQL para armazenamento de fotos, também temos ainda a parte do banco de dados relacional de cadastro. Tá? Nossos stakeholders atualmente é os servidores cPanel, o PHP Dropbox para aguardar as informações. Tá? Continuando aqui, mas sem repetir o que o pessoal já disse, né? Nós temos algumas restrições, né? Como o cadastro de música tem que ter foto, música, vídeo de apresentação, e a parte do contratante tem que ter um CNPJ, tudo para ser mais seguro possível para a coisa andar bem, né? E os riscos que a gente viu
não tem uma adesão por parte dos contratantes, um custo de divulgação aqui excessivamente alto, né? É, o custo da própria manutenção do sistema, né? E nisso aqui no custo, nós incluímos os custos aqui, seria mais detalhado no slide anterior, né? Porque a gente precificou o nosso trabalho como o Liebert fez. Então, assim fecha o nosso Business Canvas. Olá, me chamo Felipe e aqui eu vou falar sobre as telas. As telas que estão aqui que estamos apresentando foram as que tivemos produzido na primeira atividade. E agora, como estamos na terceira sprint e na segunda atividade, pode passar para o próximo. A gente produziu essas telas que seriam mais o perfil, na qual o nosso usuário, o perfil de músico, iria criar um post e no próprio perfil iria mostrar e apresentar aquele post que ele fez. É só isso que tenho a apresentar. Então, agora nós vamos falar sobre os testes. O primeiro teste que nós fizemos foi no Insomnia. E esse teste é o de criação do cadastro de usuário. Aqui, nesse exemplo, nós estamos criando um cadastro de um músico, onde ele passa o nome dele, o e-mail, a senha, a data de nascimento, o gênero, o tipo de usuário, a partir do momento que ele seleciona no front-end, fica armazenado como 1, 2 ou 3, para não sobrecarregar o banco de dados, o telefone, o gênero musical e o campo especial, que no caso é o CPF, do usuário músico. Como criação, ele retorna essa resposta, mas questão de segurança não vai ser retornado em produção. E como resultado, ele retorna o token do usuário, que ele vai ser redirecionado para outra tela, e essa outra tela vai mandar o e-mail para ele. Então, ele já deixa salvo o token do usuário para poder fazer a confirmação e ele conseguir acessar a página tranquilamente. E aqui no próximo, nós fizemos o teste no MySQL, onde os nossos dados estão separados em tabelas dependendo do tipo do usuário. Então, tem a tabela do usuário músico, a tabela do usuário produtor, a tabela do usuário amante música e a tabela geral. E aí, nesse caso, nós está dando select nas informações do usuário que nós deseja, a tabela do usuário e a tabela do tipo do usuário, onde no caso é um usuário músico. E passou o CPF para poder fazer a busca. E aí, com o retorno, ele retorna o nome, o e-mail, o telefone, a data de nascimento, o gênero, sexo, CPF, e se quisesse também retornava a senha, mas a senha aparece criptografada. E aqui no próximo, fizemos o teste no MongoDB, onde esse teste, ele retorna a partir do usuário, do user ID que é buscado, as informações do post. Onde, no caso, se eu buscar o ID de um usuário, vai aparecer o post dele, vai aparecer o título, a descrição, o vídeo que ele postou, a imagem, ou dependendo até os dois, e a quantidade de comentários tidas, seguidas em um array. Bom, E, gente, por fim, é isso. é isso, né? Agora eu vou estar mostrando aqui, sou o Cristiano, eu vou estar mostrando para vocês o servidor, tá? Essa aqui é a URL que a gente tem lá no servidor, no cPanel, e nós vamos efetuar o login e fazer aqui um post com imagem. Vou fazer o meu login aqui. Ele já automaticamente abriu a minha tela aqui do meu perfil. Conforme a gente mostrou anteriormente, aqui eu vou criar um post de uma das bandas brasileiras mais conhecidas no mundo, o Sepultura. E vou falar. Vou escolher uma imagem que eu já tinha salvo aqui e vou criar o post.
automaticamente foi criado o post que eu fiz. Nós vamos agora aqui, no MongoDB aparece aqui, ó, todas as mensagens, tá? Foi criado a imagem, e aí é mandado automaticamente pro Dropbox, que está aqui. Como o formato não é PNG, não aparece a imagem, mas ele criou realmente, ó, o arquivo aqui dentro no Dropbox. E finalizando é isso.